Imagine a cena descrita em Apocalipse 18:21, onde um anjo poderoso apanha uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e a arremessa ao mar, declarando que com tamanha violência a grande cidade da Babilônia será destruída para nunca mais ser encontrada. Babilônia é mencionada mais de 250 vezes na Bíblia, sendo a única cidade mencionada mais vezes do que ela, Jerusalém. Na perspectiva bíblica, Babilônia é vista como a cidade do diabo, em contraste com Jerusalém. Em Apocalipse 21, João Batista nos revela a visão da cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, adornada como uma noiva para seu esposo. Babilônia é simbolicamente vista como a representação da apostasia contra o plano de salvação de Deus. Quero enfatizar que Babilônia é uma entidade maligna, associada aos últimos dias. Uma das passagens mais complexas e simbólicas da Bíblia está em Apocalipse 17. O capítulo está repleto de imagens e simbolismos, revelando o julgamento da grande prostituta que domina muitas águas. É dito que as pessoas do mundo se embriagaram com o vinho de sua imoralidade. Uma mulher está sentada em uma besta escarlate, com 7 cabeças e 10 chifres, e blasfêmias contra Deus estão escritas por toda parte. Um nome misterioso está escrito em sua testa: Babilônia, a Grande, mãe de todas as prostitutas e obscenidades do mundo. Esta descrição está nos primeiros versículos de Apocalipse 17. Mas o que tudo isso significa? Quem é essa mulher ou o que ela representa? Muitos intérpretes acreditam que a mulher simboliza alguma forma de religião apóstata, uma religião ímpia, cheia de engano. Vamos pausar para refletir sobre o nome escrito na testa da mulher: Babilônia, a Grande. Por que esse nome? O que aconteceu com Babilônia? Nimrod, considerado o fundador de Babilônia, é descrito em Gênesis 10:8-10. A Bíblia menciona que Cush foi ancestral de Nimrod, o primeiro guerreiro heróico na Terra. Ele foi o maior caçador do mundo e seu nome tornou-se proverbial. As pessoas diziam: este homem é como Nimrod, o maior caçador do mundo. Nimrod construiu seu reino na terra da Babilônia, estabelecendo cidades como Babilônia, Ereque, Acade e Calné. O nome Nimrod traduz-se como aquele que se rebelará ou aquele que se revoltará. Vários estudiosos bíblicos tiraram conclusões diversas sobre Nimrod, baseadas em suas ações na Bíblia e na pesquisa histórica. Nimrod foi um homem que se opôs a Deus, rebelando-se e estabelecendo seu próprio reino pela força. Desde o início, Nimrod foi um rebelde, tornando-se o primeiro rei da Babilônia, carregando em si a natureza e o caráter que se manifestariam nas nações gentias ao longo da história, especialmente durante a tribulação, com tirania e apostasia. O historiador antigo Joséfo relatou que Nimrod afirmava que se vingaria de Deus caso este tentasse inundar o mundo novamente, construindo uma torre tão alta que as águas não a alcançariam, e dessa forma vingando-se por Deus ter destruído seus antepassados. Deus, no entanto, humilhou Babilônia, mostrando ser o verdadeiro rei, levando à completa destruição de Babilônia, que ficou desolada. A partir de então, o termo Babilônia tornou-se sinônimo de qualquer nação que rejeita Deus, representando metaforicamente uma sociedade dos últimos dias que se afastou de Deus. O livro do Apocalipse frequentemente utiliza diferentes tipos de imagens, especialmente ao falar sobre Babilônia. Em Apocalipse 18, encontramos uma descrição mais clara. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu com grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. Ele gritou com voz poderosa: Caiu! Caiu a grande Babilônia! Ela se tornou morada de demônios, refúgio de todo espírito impuro, abrigo de todas as aves impuras, um esconderijo de todos os animais impuros e detestáveis.
Pois todas as nações beberam o vinho enlouquecedor do seu adultério. Os reis da terra cometeram adultério com ela, e os mercadores da terra enriqueceram com seu luxo excessivo. Aqui, Babilônia é descrita como um conglomerado de pessoas bêbadas, adúlteras e gananciosas, infestadas de demônios. Embora esta Babilônia pareça forte e poderosa, ela cai devido ao seu pecado e devassidão. Se avançarmos no tempo, é evidente que o mundo mudou significativamente nos últimos 50 anos, seja no contexto social, moral ou político. A maioria dessas mudanças não foi para melhor. O que antes era visto como pecado agora é celebrado. Parece que o mundo está se afastando progressivamente das leis de Deus, movendo-se na mesma direção que Babilônia. Muito pode ser aprendido sobre Babilônia, observando seus líderes. Um dos relatos mais bem documentados de um líder babilônico na Bíblia é sobre o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor era o rei da Babilônia quando esta invadiu Israel e levou muitos dos filhos de Israel cativos. Esses israelitas foram obrigados a deixar sua terra natal e viver entre os babilônios, sem conhecer sua cultura, língua ou costumes, sendo forçados a se assimilar. Um dos jovens levados para a Babilônia foi Daniel, cuja história, na Cova dos Leões, é bastante conhecida. No livro de Daniel, aprendemos mais sobre o rei Nabucodonosor. O povo da Babilônia foi ordenado a não orar a nenhum deus, apenas ao rei. Daniel, no entanto, recusou-se a obedecer e continuou a orar ao Deus da Bíblia, desafiando o comando orgulhoso e egocêntrico do rei. Por isso, ele foi lançado em uma cova de leões famintos, mas Deus poupou sua vida, mantendo-o seguro a noite toda. Na manhã seguinte, Daniel saiu ileso da cova. Embora Nabucodonosor tenha sido parcialmente manipulado, ele criou essa lei egoísta e egocêntrica sobre a oração. Outra história notável no livro de Daniel é a de Sadraque, Mesaque e Abednego. Assim como o resto da Babilônia, esses três foram ordenados a se curvar diante de uma imagem de Nabucodonosor sempre que as trombetas soassem. Toda a nação deveria se curvar e essencialmente adorar o rei. No entanto, Sadraque, Mesaque e Abednego eram seguidores de Deus e se recusaram a obedecer a essa regra. Como resultado, foram lançados em uma fornalha ardente. Contudo, assim como Daniel, Deus os salvou. Eles estiveram no fogo, mas não sofreram dor, não queimaram, nem sequer sentiram calor. Deus salvou esses três homens de maneira miraculosa. Nabucodonosor era extremamente orgulhoso. Imagine construir uma estátua de si mesmo e ordenar que todos se curvem diante dela, reservando várias vezes ao dia para que todos parem e orem a você, mesmo sem poder para responder a essas orações. Isso mostra o tamanho do orgulho que ele tinha. Junto com esse orgulho, havia a adoração de ídolos, com muitos deuses e homenagens prestadas a várias imagens. Nabucodonosor tentou se tornar um deus, fazendo com que as pessoas o adorassem, orassem a ele e se curvassem diante de sua estátua. Assim como seu líder, o povo da Babilônia era arrogante e adorador de ídolos, constantemente tentando fazer um nome para si mesmos. Quando observamos nossa cultura atual, vemos que estamos seguindo um caminho semelhante ao da Babilônia. O foco de nossas vidas, muitas vezes, é fazer um nome para nós mesmos, construir nossos pequenos impérios. Fazemos isso ao formar nossas famílias e acumular riqueza, mas não para honrar a Deus ou exaltar seu nome. Nosso objetivo é engrandecer nosso próprio nome. Embora possamos não nos curvar a ídolos físicos, adoramos falsos ídolos, seja o esporte, a beleza, a autojustiça ou o orgulho. Todos nós temos ídolos, assim como a Babilônia. Estamos no processo de nos tornar como ela, colocando nossa esperança em nosso país e cultura, que parecem fortes e poderosos externamente. No entanto, nossa Babilônia também cairá um dia, assim como todas as Babilônias caíram. Para o cristão de hoje, cada um de nós deve se perguntar: estou vivendo na Babilônia, mas confiarei em Jesus em meio a isso?
Um pastor ilustrou isso da seguinte maneira: imagine um menino correndo em direção à rua, enquanto um grande caminhão carregado de toras vem a 80 km/h em sua direção. O que você faria? A maioria de nós começaria a gritar para que o menino diminuísse a velocidade e parasse. Se ele não ouvisse, levantaríamos a voz e correríamos atrás dele, fazendo tudo ao nosso alcance para impedi-lo de entrar na rua. Esperamos agarrá-lo antes que seja atropelado pelo caminhão. Hoje, há um caminhão de toras chamado Babilônia vindo em direção à nossa sociedade, mas Deus está chamando. Você vai se virar e parar antes que o caminhão o atinja? Enquanto nossa cultura retorna para a Babilônia, nosso Deus ainda reina. Corra para o único rei que merece nossa adoração e oração. As sociedades mudam. Sempre que há grandes eventos em um país ou região, vemos mudanças significativas. Na história da Igreja primitiva no Império Romano, especialmente sob Nero, havia uma aceitação social para a perseguição e martírio dos cristãos. Na era vitoriana, na Grã-Bretanha, um sinal de sucesso incluía ter uma esposa, família, uma boa casa e uma carruagem puxada por cavalos. Quando a Grande Depressão aconteceu em 1929, a sociedade mudou e as pessoas estabeleceram novas normas, como os thrift gardens, para sobreviver. Após a crise financeira de 2008, mais mudanças ocorreram. Sociedades mudam com os tempos, mas Deus permanece constante, chamando-nos a segui-lo e confiar nele, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. A sociedade mudou, as pessoas começaram a diversificar seus investimentos, economias e formas de guardar dinheiro. Mas o que a Bíblia nos revela sobre as mudanças na sociedade que sinalizam a proximidade da segunda vinda de Cristo? Em 1 Timóteo 4, 1-2, lemos que nos últimos tempos alguns se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, falando mentiras em hipocrisia e tendo a consciência cauterizada. Nos últimos dias, haverá apostasia, com menos pessoas frequentando a igreja, professando ser cristãs e praticando o cristianismo em suas vidas diárias, incluindo oração e leitura da Bíblia. As pessoas darão atenção a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Nos últimos dias, a hipocrisia aumentará, com muitos pregando uma coisa e vivendo de outra maneira. A consciência das pessoas estará cauterizada, resultando em frieza, falta de amor e endurecimento do coração devido ao pecado prevalecente. Mesmo com os corações de muitos esfriando e os valores bíblicos sendo menosprezados, lembre-se, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus Cristo é luz, uma luz pura e santa que expulsa toda a escuridão. Quando você se sentir cansado e frustrado, clame em oração, clame em louvor. Há apenas um Deus que pode lhe dar descanso. Somente Jesus pode guiá-lo para águas tranquilas e renovar sua força. Não desanime com os desafios que enfrenta, nem se preocupe com os eventos de hoje ou do futuro. Clame a Jesus Cristo agora, neste momento. Clame a Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Ele é a luz que expulsa toda a escuridão. Sociedades mudam, mas Deus é constante. Ele nos chama a segui-lo e confiar nele, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Portanto, busque a Jesus Cristo. Confie nele para guiar e fortalecer você em todos os momentos. Se você achou este vídeo útil, pedimos que você considere se inscrever em nosso canal. Seu apoio por meio da inscrição nos permite criar conteúdo mais valioso para você. Também tenha certeza para explorar os outros vídeos em nosso canal. Você poderá descobrir mais conteúdo que achará agradável e informativo. Obrigado por seu apoio.